Olá a todos, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal Semeando a Palavra. Nesse vídeo eu quero falar sobre um tema denominado O Espinho na Carne. Para isso, vamos usar o texto base de 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 10. Muitas pessoas sempre ficam em dúvida sobre o que seria esse espinho na carne, citado pelo apóstolo Paulo. Qual seria este sofrimento terrível ao qual ele descrevia? Apesar de muitas pessoas fazerem especulações a respeito do assunto, a resposta é mais simples e pode ser simples do que muitas pessoas acreditam. E o que seria o espinho na carne? A primeira possibilidade é que o espinho na carne representava as perseguições. O verso 7 deste mesmo capítulo diz: E para que eu não me exaltasse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. A expressão mensageiro de Satanás pode ser entendida como se referindo a uma pessoa especificamente, alguém que estivesse perseguindo ao apóstolo. O apóstolo João também usa essa linguagem segundo Jesus teria afirmado a respeito dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A palavra espinho no hebraico bíblico pode ser usada no sentido figurado de inimigos, o que possivelmente pode ter influenciado a linguagem de Paulo nesse texto. 2 Timóteo capítulo 2, verso 9 diz: Pelo qual estou sofrendo até algemas. Como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. As algemas que prendiam Paulo serviam como algo para feri-lo e como prova da perseguição que enfrentava pelos judeus. Como ele mesmo declarou, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. E logo em seguida, continua o contexto do capítulo 12 que estamos abordando. Então faz sentido que Paulo poderia estar se referindo às perseguições que enfrentava. E em nossas vidas também passamos por perseguições e lutas muitas vezes. Contudo, isso tudo serve para que não nos exaltamos, a fim de que levamos uma vida humildemente na presença do Senhor. Toda vez que passamos por provas, serve para que nos tornemos mais humildes. Segundo o próprio Paulo, todo cristão piedoso se torna alvo de perseguições. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Se você estiver sendo perseguido, este pode ser um espinho na carne, permitido por Deus para te testar, te ensinar a viver como um verdadeiro cristão, perdoando e amando nossos ofensores. O espinho na carne pode ser também as tentações. Versículos 8 e 9 diz: Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando Paulo fala de fraquezas, pode ser também referente às tentações e fragilidades da carne. Paulo era homem e normalmente teria passado por tentações diversas, desde o seu temperamento, que demonstra ser inicialmente rude, o que tentava controlar às vezes, o que reconhece no mesmo capítulo em questão. Romanos capítulo 7, versos 19 a 23 diz: Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao meu homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Paulo nunca tentou esconder suas fraquezas, somente neste capítulo fala de suas fraquezas 3 vezes. O fato de ser um homem de Deus, santo e fiel, não retira dele a condição de pecador e necessitado da graça de Deus, como todos os outros seres humanos.
As tentações fazem parte de nossas vidas. Até Jesus foi tentado pelo inimigo insistentemente. Mas Deus não tenta ninguém, e sim a própria pessoa que se deixa ser tentado de acordo com os seus desejos. Se você estiver sendo tentado e sofre como se fosse um espinho na carne, confie na graça de Deus que te perdoa e sustenta para vencer o pecado. O espinho na carne pode ser considerado também as enfermidades em nosso corpo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. A maioria dos comentaristas bíblicos e estudiosos entende que, especificamente neste texto, o apóstolo Paulo se referia a uma doença física que estaria sofrendo, talvez devido a seu aprisionamento que debilitava muito seu corpo, ou qualquer outro problema de saúde. O que fortalece esse argumento é a frase "sinto prazer nas fraquezas", indicando que não seria então uma pessoa nem mesmo uma tentação, visto que não poderia ter prazer nessas coisas. Paulo reconhece que passou por problemas de saúde, mesmo sabendo dos princípios de pureza do judaísmo que excluía pessoas com qualquer tipo de doenças. O texto ainda indica que poderia ser um problema nos olhos ao ponto de as pessoas desejarem lhe dar seus olhos. Outro indício dessa doença nos olhos seria que alguém o ajudava a escrever suas cartas como Timóteo e Silvano. E no final da carta ele assinava de próprio punho, como uma assinatura no final da carta. Quando passamos por problemas de saúde, nos tornamos mais humildes e sensíveis, não é verdade? Pois isso também nos fortalece, como disse o apóstolo Paulo. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. Se você tem um problema de saúde que é como um espinho na sua carne, esta limitação física não te impede de se fortalecer em Deus e vencer todas as coisas. Muitas pessoas com dificuldades físicas conseguem superar e surpreender até mesmo outras pessoas com saúde aparentemente normal. Deus é que nos fortalece e capacita. Quando Jesus foi crucificado, uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça, na verdade como um símbolo de escárnio, mas na verdade estava enfrentando algo que também sofremos, que são estes espinhos na nossa carne. Todas as nossas dores, sejam perseguições, tentações ou pecados, e até as nossas enfermidades foram levadas por Jesus para nos sarar. Se tivermos que suportar espinhos na carne, será para que a graça de Deus se revele a nós e nos fortaleça cada vez mais em Deus. Que você possa entender que o espinho na carne é necessário na vida de todo cristão, para que ele possa continuar vivendo dependente da graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E essa é a palavra que eu tenho para você.